mostrar uma agulha só bebida descarregada. Oi, Olá, hoje tudo deu bom? Tá certo me de te vendo? ver. Tô Tudo sim, bom? Ah, tudo então tá ótimo. bom. Você tá me ouvindo bem? Tô sim. Tá bom. Eu vou deixar aqui colocar na base aqui. Ah, que bom que deu tudo certo. Eu tava preocupado ontem. Tem uma base aqui. Daqui a 4 minutinhos começa de vez. Tá bom. E aí, como é que chama? O enredo é. Ah, a gente pode ter uma conversa mais descontraída, se você quiser. Você pode começar se Tá, apresentando. A gente fala para o pessoal que tem dúvida ainda o que é um arquivo eclesiástico, né? Porque pode ter gente que ainda não sabe o que é um arquivo eclesiástico. sim. Falar um pouquinho sobre cada arquivo, né? A realidade do arquivo de São Paulo, do arquivo daqui de Maceió, e sobre as pesquisas, né, que a gente já fez, sobre a documentação presente em cada arquivo, acho que vai ser legal. Tá bom. Legal. Você tá comemorando um ano, né, do teu. Como é que fala? É página? Como é que fala do Instagram? É página ou não? No Instagram é uma página, né? Querendo ou não, é um Uma página, perfil do página Instagram. familiares. Ah, o Isso, perfil, tá. é. Do familiares, né? Você tá fazendo um ano. Um ano que a gente fez o primeiro Legal. post, né? Que aí é que eu, considerando tudo começou, né? Na verdade. Antes de começar no Instagram, a gente estava organizando tudo, o projeto. E aí, quando a gente postou, né, fez o primeiro post, é que começou de vez. Aí, deslanchou, ainda bem. Que bom. Deixa eu me arrumar aqui. Tá bonitinho. Que horas são? Faltam 13 minutos. Tá, você que vai controlar o tempo aí, porque eu tô sem relógio aqui. Tá certo. Tá Acho que bom? uma hora e meia tá legal, né? Tá de bom tamanho. É. Tem um amigo meu que é professor, né, de história, ele convidou os alunos dele. Que ótimo. E os professores, ele mandou errado, ele mandou para os professores também, né? De... Uhum. Mas é legal, porque ele, né? Daí ele Né? E tem o grupo também da CB que eu participo, né? Que Uhum. também alguns vão assistir. Que bom. Quanto mais gente, melhor. Hum, cadê minha? Nossa senhora, tá aqui. Eu comprei em Maceió essa daqui, ó. Foi? Foi. Eu adoro isso daí. Adoro. Você gostou daqui? Sim, muito, muito. Gostei bastante. Eu queria conhecer Penedo também, né? Como chama? Palmares também, né? Mas não deu, né? Foi muito curto, foi muito rápido, né? Com essa questão A, da tu- a, pandemia tua, também, né? a sua imagem tá distorcida para mim, viu? Tá? Como é que ela tá? Tá. Tá aparecendo como? É toda quadriculada. Acho que pode ser da internet. Tá. Mas você tá me ouvindo bem, né? Tô ouvindo bem, super bem. Ótimo. Então, acho que a gente já pode começar. Tá? Quando você quiser, fica à vontade. Bom, oi todo mundo que tá aí vendo a gente. Essa é a nossa primeira live do mês, né? Para comemorar um ano do nosso projeto. E a gente está muito feliz.
A gente convidou 3 pessoas, né, para fazer 3 lives com a gente durante o mês. E a nossa primeira live de hoje é com o Jair, para a gente falar um pouquinho sobre a realidade dos arquivos eclesiásticos, como se dá a pesquisa nesses locais. E Jair, se quiser, pode se apresentar, falar um pouquinho sobre você. Tá, ok. Boa noite a todos, né? É um prazer aceitar esse convite seu, Luiz, e parabéns pelo esse primeiro aniversário de muitos, né? Desse perfil do Familiares, né? Parabéns pelo aniversário, né? Meu nome é Jair Mongeles Júnior, eu sou diretor técnico do Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo e trabalho lá desde 85, né? Eu comecei, quando eu estava no segundo ano de faculdade de História, né, eu comecei a trabalhar lá, né. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né, no tocante à pesquisa, né. Não vou me adentrar muito em algumas questões relativas a arquivos, né, legislação. Vou falar um pouquinho de legislação, que eu acho importante, né, mas eu vou falar mais sobre, que é o objetivo, falar um pouco mais como o que se pode pesquisar em arquivos. Assim, se fala muito em arquivo eclesiástico, né? Quer dizer, arquivo eclesiástico é bem amplo. Por quê? No nosso caso, né, meu e seu, Luísa, nós trabalhamos no arquivo de arquidioceses, né? Então, no Brasil, são cerca de 270 dioceses, né? E pelo Código de Direito Canônico, o Cânon 491, indica que cada diocese tenha o seu arquivo histórico, tá? Isso é o código que determina, né, que cada diocese tem. Nem todas têm, infelizmente, né? E também o Cânon 535, que fala dos arquivos paroquiais, né? Que em grande parte, né, o acervo dos arquivos diocesanos vem das paróquias, né? No nosso caso, aqui em São Paulo, o arquivo foi criado em 1918, em abril de 1918, né? Então, Dom Duarte Leopoldo Silva, em função do Código de Direito Canônico 17, ele recolhe a documentação das igrejas, recolhe a documentação que não estava mais em uso, os livros de batismo, casamento, óbitos, processos matrimoniais, ele recolhe tudo isso e cria o arquivo diocesano. Ele também cria o museu, ele recolhe peças e cria o museu, que hoje é o Museu de Arte Sacra, né? Então, nesse recolhimento, você vai ter, por exemplo, as principais séries documentais do arquivo, os registros de batizado, por exemplo, né? Nós temos desde 1640. E é uma infinidade de possibilidades de pesquisa, desde a pesquisa genealógica até trabalhar com demografia histórica, né? Com levantamento, por exemplo, de natalidade, né? Crianças que eram alforriadas no momento do batismo, que eram filhos de escravos, enfim. Você tem uma infinidade de possibilidades de pesquisa. Os casamentos, né? Desde 1632, nós temos cerca de 2,5 milhões de casamentos, né? Da mesma forma, né? Também serve para genealogia, mas você tem outras possibilidades. Quem vai trabalhar sobre a história do casamento, né? No Brasil, em São Paulo, né? Em outros lugares, tem como, a partir dos registros de casamento, né? Fazer esse tipo de pesquisa, né? A questão dos impedimentos, né? Que você encontra nos registros de casamento, né? Casamentos mistos, né? Existe até uma dissertação de mestrado sobre casamentos mistos, né? Que eram de livres com escravos, que era possível no período colonial, e os óbitos, né? Então, antes da República, não, né? Algumas pessoas não sabem, mas antes da República, o grande cartório do Estado era a igreja, né? Então, também nós temos registros de óbitos. Por exemplo, dá para você verificar, ou pontualmente encontrar o óbito de alguém, ou, por exemplo, fazer um trabalho de demografia histórica, fazer um levantamento das epidemias, por exemplo, a partir dos registros de óbitos, né? Nós tivemos alguns anos atrás um pesquisador... nós tivemos alguns anos atrás um pesquisador que ele fez um levantamento, ele trabalhava no Butantan, no Instituto Butantan, e ele fez um levantamento das pessoas que faleceram por causa de mortes picadas de cobra e aranha, né? Ele fez esse levantamento com a gente, né? Isso enfim, são possibilidades, né, de pesquisa, né? Eu acho que batizado, casamento e óbito, normalmente são séries documentais presentes em todos os arquivos, né?
Outra série de documentais, não. Mas esses 3 registros paroquiais, né, são fundamentais na formação dos arquivos diocesanos. Né? E daí você vai ter outras séries documentais, livros de tombo, que são fundamentais. Por exemplo, quem está fazendo uma pesquisa de história da arte, né? A partir do livro de tombo, verifica quando que foi feita uma determinada reforma, quem fez aquela reforma, né? Às vezes quanto custou, que material que usou. Você tem, às vezes, também os livros de despesa, receita e despesa, né? Que indica, às vezes, o salário de uma pessoa da obra, enfim, o que se comprou de determinado material. Você tem isso a partir também desses registros auxiliares das paróquias, né? E o livro Tombo, que é um livro fundamental, né, das paróquias e dos arquivos diocesanos. Que mais? Processos matrimoniais. Nós aqui em São Paulo, processos, né? Nós temos 57 séries documentais em forma de processo, tá? São muitas séries, né? As principais, os processos matrimoniais, os processos de gênero, né? Processo de ordenação de padres, né? Tem processos crimes, testamentos, né? Desde o século XVII até o século XIX, né? Então a gente tem esses processos, também os processos matrimoniais com informações importantíssimas, né? Quem vai trabalhar com o levantamento da história de uma determinada região ou de uma determinada paróquia ou município, tem como, a partir desses registros, né, de processos, verificar, por exemplo, a questão do impedimento, né? Que era muito comum, né? Impedimento por consanguinidade, né? Você vai ter outras séries documentais também, né? Testamentos, né? Temos jornais, né? Saindo já para os impressos, né? A gente tem os jornais diocesanos, né? Aqui nós temos jornais desde 1899 e que também, ainda mais hoje, com a questão às vezes, uma dificuldade de leitura paleográfica que a gente vê em alguns casos, né? Às vezes alunos que não estão familiarizados com a leitura de manuscritos, né? Isso é uma pena, né? Acho que é um problema que as universidades têm que corrigir, né? É a questão da leitura paleográfica de documentos manuscritos, né? Então, às vezes, o pessoal vai muito para jornal, né? Que fica mais fácil a pesquisa. Partituras musicais, então a gente tem organizadas, né? Cerca de 250 partituras do século XVIII e XIX, né? A gente tem uma partitura do Dom Pedro I, que gostava de escrever música, entre outras coisas, né? E do mestre de capela, do André da Silva Gomes, que ele foi mestre de capela durante muitos anos na catedral. Fazendo propaganda aqui, né? Então, esse foi um CD que foi utilizado, né? A música no Brasil colonial. Então, se fez esse CD a partir das partituras, né? Que nós temos aqui no arquivo. E tem um trabalho muito interessante. É um trabalho de um pesquisador da USP, que ele tem 3.000 obras, né, de um padre compositor, né, o padre João Lírio Talarico, né, que agora em 2022 vai completar o centenário dele, que para o arquivo toda a sua coleção. Né. Temos plantas e projetos arquitetônicos, são cerca de 4.000 plantas e projetos. Fotografias, são cerca de 40.000 fotos, né, desde 1871, que são fotos dos participantes do Concílio Vaticano I, né, em 1871. E temos também uma coleção Dom Paulo Evaristo Arnes. Então, Dom Paulo, né, em 2006, ele doou todo o acervo dele, né, todo o acervo documental. Então, são cerca de 10.000 fotografias, 250 fitas VHS que nós já migramos para DVD, né? Mas isso está sendo organizado aos poucos, né? Nós temos uma pessoa, a Maria Ângela Borsoi, que está organizando esse material de Dom Paulo, né? Outra possibilidade de pesquisa que nós temos, né? Nós estamos também criando, né? Que é interessante o arquivo, que existe a possibilidade da criação de algumas séries documentais, né? Então, aqui é um trabalho história oral. Então, nós temos cerca de 140 pessoas que nós entrevistamos, né? De história de vida, né? Então, desde o início, a infância, a família, se fez seminário menor, como é que era o seminário menor, por exemplo, né? Seminário maior, enfim, né? Esse aqui é Dom Antônio Maria Múcio, né? Ele foi arcebispo de Botucatu,
já falecido. A Leiga também, né? Uma jornalista que trabalhou muitos anos na Pastoral de Comunicação da Arquidiocese, né? Uma jornalista. E um padre, né? Da Arquidiocese. Então, nós temos esse trabalho também de tentar preservar um pouco a memória, né, dos padres religiosos, religiosas, né, da Arquidiocese de São Paulo. Né? Então, a gente tem esse tipo de preocupação também. E uma outra preocupação que nós temos é um caráter formativo. Né? Criar cursos, né, ou palestras, enfim, para as secretárias paroquiais que criam a documentação nas paróquias, né? Então nós temos cursos para isso. Vamos agora organizar, recentemente, para maio, para junho, um curso no arquivo para secretárias paroquiais, né? E a gente tem um trabalho muito interessante com a formação dos futuros presbíteros, né? Que são aqueles que vão ser responsáveis, né? Da preservação dos documentos das paróquias e também da produção documental, né? Então a gente pensa o seguinte, não adianta só, claro, é importantíssimo a gente organizar o material, preservar esse material, mas também tem que criar esse material. Por exemplo, né, toda essa questão da pandemia envolvendo a igreja, o fechamento das igrejas, né, o atendimento à população, né, população com fome, né, em situação de rua, né, como que a igreja... Então, isso é fundamental que a gente tenha isso registrado, né? Como nós temos da gripe espanhola. Então, da gripe espanhola, a gente tem muitos registros da atuação da igreja nesse período, né? Em suma, né, as séries documentais são essas, né? A gente tem em termos de pesquisa, né, cerca de 80% da nossa clientela são netos e bisnetos de italianos, de portugueses, né, principalmente, né, tem outros também, alemães, né, que nos procuram, né, para fins de cidadania. Daí pergunta, mas o que tem a ver a cidadania com o arquivo diocesano, o arquivo paroquial? Por quê? Porque às vezes eles precisam saber qual é a paróquia onde o bisavô nasceu na Itália. E às vezes não tem essa informação no registro civil, mas no processo eclesiástico, no processo de casamento eclesiástico pode ter. Tá? Então, 80% hoje da nossa clientela, né, são netos e bisnetos. E é interessante porque agora, quer dizer, a gente não está atendendo presencialmente, né? Mas quando a gente atende presencialmente é muito legal porque a população que precisa, né, esse usuário que precisa do nosso trabalho, ele vem e conhece o arquivo. Às vezes pode ser a primeira e única vez que ele vai a um arquivo, né? Então é interessante como é que ele lida com isso, ele se emociona, ele vê o registro do avô, a assinatura da avó no processo. É emocionante, né? Isso também é muito gratificante, né? Principalmente quando a gente encontra ou quando eles encontram essa documentação que vai mudar a vida deles, né? E a outra parte, pesquisa acadêmica, né? Principalmente mestrado e doutorado, principalmente história, mas a gente tem também arquitetura, tem música, turismo, né? Até uma vez uma menina fez um trabalho, um mestrado de obstetrícia. Olha que interessante. Ela estava pesquisando uma paróquia que tinha um atendimento de obstetrícia, né? De uma congregação religiosa de umas irmãs aqui em São Paulo. Né? Então, e pesquisa genealógica, claro. Né? Acho que todos os arquivos, né, têm essa clientela, né, das pesquisas genealógicas. E muito mais, história de paróquias, histórias de municípios, os próprios processos de beatificação e canonização, por exemplo. Eu tive uma alegria de participar um pouco, né, do processo da Santa Paulina, né, e do Frei Galvão. Né? A irmã Célia Cadorim, que era responsável por esses dois processos, né, e tudo que ela podia localizar desses dois no arquivo, né, então a gente colaborou muito com isso também e é um trabalho excepcional. Né? Enfim, uma coisa que eu acho que é interessante, né, é que o arquivo esteja aberto ao público. Né?
É isso que eu acho importante. Claro, hoje em dia a gente não está, né, não tá de uma forma presencial, mas as pessoas solicitam através de e-mail, né? Às vezes demora um pouco, né, para a gente responder, porque o volume é muito grande, né? E então as pessoas precisam ter um pouco de paciência também nesse momento, né? E outra coisa interessante, acho que deve acontecer com você, né? O pessoal pergunta assim: ah, eu quero o casamento do meu avô João da Silva. É como se nós tivéssemos lá um programa de computador que a gente colocasse o nome João da Silva e aparecesse E o casamento. aparecesse, Antes fosse assim. Não existe. Eu particularmente conheço muitos arquivos diocesanos, né, no Brasil, e eu não conheço nenhum, né? Que tenha um banco de dados assim tão fácil de localizar alguma informação. E as pessoas às vezes acham isso, né? Em função também desse uso da internet, do celular, as pessoas estão muito acostumadas com digita e aparece. Não é assim. Arquivo diocesano tem toda uma questão de busca. Às vezes, para localizar o casamento, eu tenho que descobrir o batismo do filho. No batismo do filho vai ter informação da onde os pais se casaram, né? Às vezes é comum também a pessoa chega e fala assim: eu tenho certeza que vovô se casou na paróquia de Santa Cecília, 1910. Você vai encontrar o casamento do vovô, né? Em uma outra paróquia, às vezes com 3, 4 filhos já. Então, cerca de 15% dos casos, eles vão se casar após o nascimento dos filhos, né? Para você ver um pouco a dificuldade nossa também, né? Às vezes a pessoa vem e fala o seguinte: olha, ele nasceu em 1897. E por experiência a gente fala o seguinte: começa 2 anos antes, começa em 95. Não, mas eu tenho dados. Não, começa 2 anos antes, 10 depois. E às vezes a pessoa encontra antes, né? Daquele ano que a pessoa. Né? Então, é tudo isso que a gente passa, né? Um pouco, né? É gratificante, né? Mas também eu acho que os arquivos também precisam ser mais valorizados, né? Que a gente vê, são realidades distintas no Brasil, claro, né? Mas tem, por exemplo, tem diocese ou arquidiocese que não tem o seu arquivo diocesano. Então, acho importante, como existe a norma do Código de Direito Canônico, né? O cânon 491, parágrafo 2º, que determina que cada diocese tenha o seu arquivo e, por ter seu arquivo, possa ser acessado, pesquisado. Acho que eu já falei bastante. Né? São realidades, apesar de serem diferentes, têm suas semelhanças, né? Porque o arquivo de São Paulo, né, da Câmara Metropolitana de São Paulo, é muito maior do que o arquivo da Cúria de Maceió, só que, assim, tem problemas parecidos, né? Também, eu comecei a trabalhar no arquivo da Cúria de Maceió em 2015, né? Eu estava acho que no 3º período do curso de História, era novinha, eu tinha 19 anos. Comecei como estagiária e estou lá até hoje, né? Comecei como estagiária de História e é muito engraçado como, apesar de estar inserida no curso de História, quando eu cheguei lá, foi um mundo novo, né? Eu nem não sabia que existia assim, um arquivo, a igreja tem arquivo, como assim? Né? Então, foi ali que eu comecei a aprender tudo, né? O meu contato com a pesquisa genealógica começou no arquivo da Cúria, né? Porque as solicitações de pesquisa que chegavam, era eu que tinha que fazer. Então, assim, eu acho que eu comecei até num caminho um pouco diferente da maioria do pessoal que faz pesquisa genealógica, né? Porque a maioria das pessoas começa pesquisando a própria família. Eu não, eu comecei fazendo pesquisa para as outras pessoas, né? Foi como eu comecei. Porque às vezes é mais fácil, comecei... né? Dependendo do caso, é mais fácil, né? Até mais fácil, né? Então, assim, eu aprendi fazendo, né? Então, com o tempo, eu fui conhecendo mais um pouco, né, da pesquisa genealógica. Comecei até a ter contato com o site do Family Search e fui estudando, né? Fui lendo e hoje a gente está aqui como familiares. Então, eu comecei lá no arquivo muito novinha, né? Como eu falei, estava no 3º período, hoje já estou formada. Inclusive, fiz o meu TCC sobre a história um pouco da história do arquivo, né?
que foi criado, começou a ser organizado lá em 1940. Ele é um pouquinho mais recente, né, do que o Arquivo de São Paulo, e ele começou a ser organizado pelo terceiro arcebispo, que foi Dom Ranulfo, né? Dom Ranulfo veio de lá da Diocese de Guaxupé. Então, ele começou a organizar o arquivo aqui, apesar de existirem registros, né? Não tinha nada organizado, nada centralizado. A documentação estava muito espalhada, então ele começou a organizar tudo que ele tinha, né? Sobre a história da arquidiocese, e começou a fazer os livros de tombo. Que ao total hoje a gente tem 15, né? Livros de tombo feitos por Dom Ranulfo, e é um tesouro, assim, para quem quer estudar a história da Igreja Católica aqui em Alagoas, são ótimas fontes. E assim, enfim, o arquivo começou a ser organizado em 1940, né? Uma criação um pouco tardia, vamos dizer assim, mas inclusive quando eu estava estudando para fazer meu TCC, né? Eu conheci um autor que estuda um pouco sobre arquivos eclesiásticos, arquivos diocesanos, enfim. E eu usei um pouco da tese dele no meu TCC, que ele fala que, assim, os arquivos, eles refletem muito sobre a realidade do local que ele está inserido, né? Assim, questões geográficas, questões sociais, econômicas, e quando para quem não sabe, eu já conheci o Jair pessoalmente, né? Ele veio fazer uma visita aqui no arquivo da Cúria de Maceió, e assim, quando você chegou aqui, né, uma coisa que a gente comentou, que eu reparei, fiquei pensando depois, né, é que para mim é muito normal aqui a gente utilizar caixas de papelão para colocar os documentos, porque caixa de plástico, né, aquela caixa arquivo, não dura aqui, porque aqui faz muito calor. E as caixas de plástico, elas ficam muito ressecadas, né? E já no Arquivo de São Paulo, né, você falou que é o contrário, que vocês utilizam mais caixas de papelão, desculpa, de plástico. Se a gente ficar utilizando caixa de plástico aqui no arquivo, não dura. Não dura. Não, tem toda essa questão, por exemplo, a idade Maceió, que é um problema, né, que é o que nós não temos aqui em São Paulo, né? Mas em compensação a gente tem um problema sério que é poluição. Né? Nós temos um problema sério da poluição nos livros, nos processos, né, que é uma coisa que vocês não têm. Né? Vocês têm aí uma temperatura média, infelizmente a gente tem a questão da poluição. E uma coisa importante, né, são pouquíssimos os arquivos que estão acondicionados em locais climatizados. Eu, particularmente, 5 arquivos diocesanos no Brasil, acho que só Juiz de Fora, se não me engano, que tem o acervo climatizado. Que muita gente pensa, vocês climatizam, né? Não, né? A maioria dos arquivos diocesanos não tem essa possibilidade, né? Mas é interessante, por exemplo, só para falar, existe a comissão, o setor de bens com os trabalhos que a gente está realizando, né? Tem duas pessoas especializadas nisso, né? Criar um subsídio para orientar as pessoas de como fazer projetos, né, nas áreas de bens culturais da igreja, inclusive os arquivos, né? Então é uma questão também da gente, são possibilidades, né? Porque às vezes fala o seguinte, não vão investir, que é muito caro, né? Tem tudo isso. Mas existe captação de recursos para arquivos também. É mais difícil, né? Porque às vezes o pessoal faz assim, para a igreja é fácil, né? Muito difícil. Fica mais visível. Uma coisa que eu sempre falo, gente, os arquivos é o lado pobre, né? O lado terciário dos bens culturais. Quando se fala em bens culturais, normalmente se pensa em catedrais, né? Igrejas, imagens, né? E os arquivos, que também são bens culturais, ficam um pouco, brinco que os arquivos ficam um pouco nas catacumbas, né? Então, não que também dá visibilidade aos arquivos.
né? Isso eu acho importante, né? Que as dioceses também pensem nisso. Como que eu posso dar visibilidade? Você aí tem um trabalho no guia, né? Se eu não estou enganado, né? E acho que é outra publicação que foi feita recentemente, né? Como a área acadêmica, né? Esse trabalho conjunto, né? Nós temos lá as 245 partituras musicais. Nós fizemos um convênio, vamos dizer assim, né, com 2 professores do Instituto de Artes da UNB, que trouxeram 4 alunos. E eles organizaram esse acervo musical, né? Essas 250 partituras. Então, hoje, nós temos um catálogo. Então, as pessoas que quiserem pesquisar essas partituras têm um instrumento de pesquisa para acessar, né, essas partituras, né? Então, essa parceria também é uma coisa muito importante. Eu conheço, por exemplo, o caso de Niterói, que tem um trabalho interessante com uma universidade canadense, né, de digitalização, né, de documentos de escravos. Enfim, são possibilidades de parcerias, né, muito boas, né? Eu acho que os arquivos podem estar desenvolvendo. Assim, tá. Jair? Oi. Acho que travou aqui a internet. Tá? Acho que teve algum problema com a internet do Jair. Deixa eu tentar convidar ele de novo. Voltou? Voltou, agora voltou. Então tá bom, agora voltou. Tá? E agora não sei se é a sua internet, se é a minha, não sei, né? Qual que tá com problema, Eu né? acho que foi Eu a não sua, sei. porque o pessoal disse que foi só o seu que travou. Mas Então, enfim, daí eu não sei voltou, até né? que ponto. Bom, Tá bom. mas vamos Tá. lá. Continuando, né? Uma coisa que eu acho importante ótimo, né? O pessoal está dizendo que voltou. Né? O que é importante, eu acho que é o seguinte, assim, a gente valorizar quem trabalha nos arquivos, né? Porque a maior parte dos arquivos normalmente é uma pessoa só, né? É uma pessoa só que trabalha, então é muito complicado. A maioria dos arquivos que eu conheci normalmente é uma sala, ou são 2 salas no máximo, e que é uma pessoa e às vezes essa pessoa tem que fazer trabalho, né? Faz um outro trabalho, às vezes ela é secretária da chancelaria e tem que trabalhar para o chanceler, né? Então é interessante. E uma coisa importante também é o seguinte, né? Só mostrar aqui, ó. Isso aqui, ó, tá? Deixa eu ver se aparece aqui, ó. De 1997, da Pontifícia Comissão de Bens Culturais, tá? Uhum. E diz o quê? Uma das questões que existe. A assunção de pessoal qualificado. Então, algumas pessoas acham, né? Até brinco, no Alasca, né? Que para trabalhar no arquivo da Cúria não é assim, né? A gente vê, por exemplo, uma coisa que nós sentimos, né? A dificuldade da leitura paleográfica. Pegar um documento, por exemplo, do século XVII, XVIII, ou às vezes, né? Então, não é assim qualquer pessoa de formação, né? Seria ótimo se, por exemplo, as pessoas os arquivistas, né, as pessoas pudessem fazer arquivologia, mas nem todos são assim, né? Você não é assim, eu sou assim, a maioria não é, né? Você tem às vezes pessoas, a maior parte da área de história, biblioteconomia, né, e que tem trabalhos ótimos, né? Então a gente tem que agregar isso, né? E perceber que por isso que é importante, por exemplo,
custear cursos, né? A diocese acho interessante investir, né? Nos seus funcionários de arquivos, né? Porque é um trabalho não só para a própria arquidiocese, mas quem nos solicita, né? Então, por exemplo, você não pode chegar num arquivo e falar assim, o que eu vou descartar hoje, né? O que não interessa mais aqui, né? E a gente sabe, eu sei, por exemplo, infelizmente, que alguns é um depósito, né? Parece às vezes depósito acontece de isso, né? papel. Um descarte necessário. Como? Exatamente. E às vezes a pessoa entra, tá cheio de papel velho. Tem documentos lá do século XVIII, XIX, né? E às vezes a pessoa não tem essa sensibilidade precioso que pode ser útil, né, para a igreja ou para os pesquisadores, né? Lá no arquivo da Cúria, né? O nosso documento mais antigo é um testamento, se eu não me engano, ele é de 1793, se eu não me engano. Ele foi Sim. transcrito já, né, pelo professor Felipe, que era do curso de História. E assim, isso que você falou, né, sobre as pessoas serem capacitadas para trabalhar no arquivo. Porque quando eu cheguei lá, eu realmente cheguei muito nova, né? Mas uma coisa que me ajudou muito é que eu já tinha tido a disciplina de paleografia. Então, eu já tinha tido um contato inicial e, modesta, hoje eu sou muito boa em paleografia. Até porque, né, é o costume. Todos os dias eu tenho contato com esse tipo de documentação, né? Então, foi uma coisa que facilitou muito o meu trabalho no começo, né? Lá no arquivo, a maior parte da documentação, né, como o geral também, é formada de livros de batismo, casamento, óbito. O livro mais antigo que a gente tem de batismo é de 1802, que é da cidade de Marechal Deodoro, né? Mas a gente também tem... Conheceu, né? Eu mostrei para você. Conheci. Na Praia do Francês. Tem também coleção de cartas pastorais, processos de ordenações de padres, livros de tombo, tanto da diocese quanto de algumas paróquias. Das paróquias, assim, são muito poucos. Decretos de criação, né, de paróquias, enfim. Uma infinidade de tipologias. Mas, realmente, os queridinhos, né, assim, são os livros de batismo, casamento e óbito. Então, um problema que a gente tem lá no arquivo da Cúria, por exemplo, é que a gente só tem uma funcionária. Sou eu. Então, principalmente agora, nesse é a famosa de pandemia, Equipe. Eu brinco, Equipe, exatamente. Né? Então, se você já fez algum pedido lá para o arquivo de pesquisa no e-mail e teve uma demora na resposta, é por isso, tá? Até porque a gente não trabalha só com pesquisa, né? Pelo menos lá eu não faço só pesquisa, eu organizo o acervo, eu atendo as pessoas, eu respondo e-mail, enfim. E eu também quero fazer pesquisa, né? Quando eu tenho um tempinho assim, eu dou uma olhadinha nos materiais para pesquisar alguma coisa. Mas é muito difícil, até porque quando você trabalha no arquivo, você está fazendo as coisas do arquivo, você não tem muito tempo de fazer, né, suas próprias coisas. Então, eu até tive essa dificuldade para pesquisar, para fazer a pesquisa do meu TCC, porque a maior parte das minhas fontes primárias estava lá no arquivo, né? Mas, assim, eu tento sempre dar... Pode falar. Não, é uma coisa importante, que também acho que é importante a gente pensar, né? A gente tem, por exemplo, tem documentos lá, o mais antigo é 1632. São registros de casamento da matriz de São Paulo, que hoje é a catedral, né? Ela foi criada em 1591, mas nós temos registro só a partir de 1632, casamentos. E batismo mais antigo, 1640, né? 300 anos, 200 anos, né? E o que está acontecendo agora, uma preocupação que nós temos agora, né? Que a gente também tem que se preocupar com isso,
porque às vezes se tem uma visão distorcida. Ah, que agora não precisa mais do papel, né? Não precisa mais do papel, então só digital basta, né? Então você imagina a quantidade de fotografias digitais perdidas, né? Muita gente já perdeu fotografia digital, né? Muitas vezes hoje se comunicam, né, por WhatsApp, né? Então, como que a gente vai documentos digitais, né? Então, a gente tem que também ter essa previsão, não só pensar naquela documentação em papel que nós temos, né? Mas também nos documentos que são produzidos agora. Outra questão que eu me preocupo muito com isso, né? Usar, por exemplo, agora não preciso mais fazer o livro de batismo, eu digito e imprimo, tá? Muita gente acha isso, às vezes nem imprime, não, só coloca no digital. Isso não existe. Tem que se fazer, a durabilidade do registro manuscrito, ela é muito grande, tá? E outra coisa, a gente orienta que as pessoas não usem impressoras a laser, que a durabilidade da impressão é baixíssima, né? Então tem isso, porque às vezes eu fazia uma ata, eu fazia um livro de tombo manuscrito. Ah, não, é mais moderno, não vai ter problema de letra. Eu digito e depois eu imprimo. Só que a durabilidade dessa impressão é muito mais baixa que o manuscrito, né? Então, orientar o clero, tem que orientar os futuros presbíteros, os seminaristas, para que eles entendam que ainda o registro manuscrito, né, é a melhor forma, é a forma mais duradoura de você manter esse registro. Faz o livro tombo. Ele tem orientação do que ele deve colocar no livro tombo, como ele deve colocar uma informação no livro tombo, né? Por exemplo, tem uma ordenação de uma paróquia. Ele coloca assim: hoje foi ordenado o Padre João por Dom José. Então, tem que estender um pouco essa informação, tá? Ele tem que ser orientado a quanto mais informação ele coloca, para que no futuro, daqui a 100 anos, 200 anos, as pessoas saibam o que aconteceu nessa paróquia no ano de 2020, 2021, né? Então é isso. Eu sempre, infelizmente, que algumas paróquias, né, vão sofrer de uma amnésia, de um Alzheimer, né? Porque elas vão perder sua memória. Porque há 30 anos atrás se fazia o livro tombo da paróquia, às vezes não se faz mais, né? Então, como fazer um livro tombo? Qual a importância? Os seminaristas têm que ser sensibilizados, né? Eles não podem entrar no arquivo e olhar aquilo como se fosse um papel velho. Então, também acho que isso é um dos trabalhos que uma preocupação que a gente tem que ter também, né? Exatamente. Com essa futura geração dos presbíteros. Uhum. Exatamente. Desculpe, só falando uma coisinha também. A gente tem um trabalho muito legal que com o Dom Odilo criou o estágio diáconos seminaristas ou diáconos transitórios, né? Então, eles vão em diversas instituições da Mitra, né? Departamento pessoal, contabilidade, jurídico, procuradoria, e eles vão também. Então, eles fazem um estágio de 9 horas com a gente, tá? Eu conheço casos, por exemplo, de dioceses que o estágio é 15 minutos, né? Então, o que dá para falar em 15 minutos, né? Então eles têm que sentar, e é um momento, eu acho que mostrar a responsabilidade que eles vão ter, porque eles são diáconos agora, no ano que vem vão se ordenar, né? Então eles têm que aprender, né, e se sensibilizar com isso, para que eles tenham responsabilidade na preservação e na produção. Seria fundamental, né, se a gente tivesse essa possibilidade de ter esses estágios também nas outras dioceses. Exatamente. Outra coisa, outro problema que a gente sofre muito aqui no arquivo é a falta de documentação também, né? Como eu falei no começo, né, quando Dom Ranulfo chegou aqui,
não tinha nada organizado, né? Não tinha nada centralizado. Claro que a igreja sempre produziu, sempre produziu. Sempre teve correspondências, os próprios livros de batismo, casamento, né? Mas principalmente também porque a gente teve 2 desmembramentos, né? Antes, a Diocese de Penedo e a Diocese de Palmeira dos Índios pertenciam à Arquidiocese de Maceió. Então, uma cultura que existe muito é assim, em 1916 a gente tem o desmembramento de Penedo, que passa a ser uma diocese. Então, leva a documentação para Penedo. Não pode, entendeu? Esse movimento da documentação faz com que ela se perca mais rápido, com extravio e, enfim, más condições de acondicionamento. Então, tanto na documentação que a gente tem aqui na Arquidiocese, que existem muitos vácuos, assim, tem livros de paróquias que chega a determinado período que você não tem mais, entendeu? E principalmente também, principalmente também com essa questão da Diocese de Penedo, né? A gente tem a Diocese de Penedo e Palmeira dos Índios, que a gente tem uma dificuldade enorme de obter documentação das paróquias que pertencem a essas outras 2 dioceses, né? Tem até o Lucas, que é um menino que está fazendo umas pesquisas com a gente, né? Solicitou algumas pesquisas. E quando eu falei para ele da live, né? Ele disse, eu conheço o Jair. E ele disse que você conhece ele como o menino das pesquisas de Penedo. Porque é muito difícil a gente conseguir documento. É verdade, é verdade. Agora eu lembrei. Eu conheço o Lucas, sim. É verdade. A gente está fazendo... mas veja só. Acho que pode falar, Linda, pode falar. Tá, estava travada aqui. Então, a gente está fazendo algumas pesquisas, né, para ele, e a frustração dele, assim, é bem geral, né, aqui. Porque a gente queria ter acesso a esses documentos. Tem até alguns que o Family Store digitalizou de Penedo, só que ele tem a chavinha, né, lá no site, e você tem que ir até o CHF. Mas com esse período de pandemia, né, os centros da família estão fechados. Então, eu acho também que eles relutam muito, né, em deixar os pesquisadores terem acesso a esses documentos, que é uma coisa que, felizmente, né, na Arquidiocese aqui de Maceió, a gente não tem, né? O arquivo é aberto ao público e como deveria ser. Só uma questão importante, Luísa. Pode falar. Tá, é uma questão que eu batalho há muito tempo, né? Os arquivos têm que ser democratizados, né? Eu acho importante isso, porque não adianta você ter um arquivo fechado, né? Bonito, só o responsável entra e olha, tal, né? E depois fecha e ninguém usa. A utilidade de um arquivo como esse, né? Se você não propicia, né, a pesquisa. Claro, tem que ter normas para acessar. Normal, é claro, né? Você tem que ter algumas normas. Né, agora, se você... Também, porque, por exemplo, né, lá, como eu já expliquei, lá a gente só tem eu de funcionária. Então, principalmente agora no período da pandemia, acumulou muita pesquisa. Então, a gente limita, gente, uma pesquisa por pessoa. Se não tiver todos os dados, eu não tenho como fazer a pesquisa, porque quem faz pesquisa genealógica sabe que às vezes dura mais de meses para você terminar uma pesquisa por um ancestral. Então, lá no arquivo mesmo, se você não mandar todos os dados, pelo menos nome dos pais, ano de nascimento e a paróquia, não tem como a gente pesquisar, porque senão vai acumulando e não tem como a gente dar conta. Não tem. Entendi. É uma coisa interessante, né? Que assim, não existe um padrão, né? Uma orientação. Porque cada questão até do Código de Direito Canônico, né? Então, cada bispo, cada diocese determina o seu acesso. Agora, é
né? Tem que ter alguma normativa que indique, tudo bem, as pessoas não podem ter acesso, mas tem que ter um funcionário que possa fazer a pesquisa, por exemplo, né? Às vezes tem diocese que funciona assim, como cartório. Você não chega no cartório, não, mas tem um funcionário que faz isso. No mínimo, tem que ter um funcionário para fazer isso, não importa, mas que tenha um padrão de atendimento, né? Então, por exemplo, como eu falei, são 277 dioceses no Brasil. Algumas não têm um arquivo centralizado, que é uma pena. Por que é uma pena? Porque é muito mais fácil perder livros numa paróquia ou no seminário. Tá? Por exemplo, instituição, né? Numa entidade ligada, numa comissão, por exemplo, se você perder os livros naquela entidade, naquela paróquia, do que se tivesse um arquivo centralizado. Porque perder documentação no arquivo centralizado existe, infelizmente existe, mas é muito difícil. Então, eu sempre recomendo que se recolha essa documentação mais antiga. Eu conheço caso, por exemplo, de um padre que uma votação com os paroquianos. A diocese queria que ele levasse os livros mais antigos para a diocese. Ele fez uma votação com a população. A população tem que ter uma orientação para essa comunidade, mostrando a importância de se tirar aqueles registros daquela paróquia que vão ser preservados no arquivo diocesano. Então, você tem um espaço, você tem pessoal mais qualificado, né? Possibilidade de pesquisa que numa paróquia você não tem. Você não vai ter um ambiente de pesquisa numa paróquia, né? Isso é raríssimo. E como você Agora, precisa ter uma orientação nesse sentido. Sim, né? aí como você falou também, né, é muito importante capacitar as pessoas que trabalham nesses arquivos. Eu tenho a minha formação em História, né, o que me ajudou muito no arquivo, mas assim, tem que ter mais capacitação, né, se a gente puder, e a gente sabe que nem todo arquivo tem um profissional Exato. ou de História ou de Arquivologia, não tem, né, e é muito importante também valorizar, porque, por exemplo, é muito importante a gente criar mecanismos de pesquisa, né? Para quem não pode ir até o arquivo ter acesso àquela documentação. Por exemplo, a gente tem o guia geral lá do arquivo, que é como se fosse um mapa, né? Ele é mais geral mesmo. E recentemente agora, né, a gente publicou online o inventário. Só que o inventário, né, ele é só dos livros de assentamento, não é da documentação geral, justamente porque eu sou a única funcionária e é muito documento. Então, Excelente. eu só consegui fazer ali o inventário dos livros de assentamento, que já é uma grande ajuda para quem é de fora e quer saber o que tem lá no arquivo, né, assim, de assentamento. E é muito bom também, né, para você meio que ficar independente, não ter que ficar ligando no arquivo para procurar saber o que tem. Você já liga, já sabe o que é, já sabe qual livro você quer fazer a pesquisa. Inclusive, eu deixei aqui o link do inventário para quem quiser ter acesso, né? Ele foi lançado em e-book. Qualquer pessoa pode fazer o download. Ah, o Jair caiu de novo. Deixa eu convidar aqui. Só um momento, gente. Vou tentar chamar o Jair de novo. Não pode ser um dois. Eu acho que teve algum problema com a internet do Jair. Eu vou tentar reconectar ele aqui.
Oi, gente, para quem está chegando agora, o Jair teve um probleminha com a internet dele e caiu. Estou tentando chamar ele de novo. Acho que caiu de vez a internet dele. Hum? Gente, enquanto o Jair não volta, acho que a internet dele caiu de vez. Não estou conseguindo acessar o perfil dele para convidar de novo. Mas, enfim, como eu estava falando, né? Recentemente foi lançado o inventário dos livros de assentamento lá do Arquivo da Cúria. Eu deixei o linkzinho aqui para quem quiser ver. E deixa eu ver aqui, eu vou ler um pouquinho dos comentários de vocês. Professora Irineia. Deixa eu ver. Muita gente aqui falando da Equipe, né? Que, assim, querendo ou não, é uma realidade, né? Do, dos arquivos diocesanos, dos arquivos paroquiais. Mas uma coisa que pode ajudar muito quem quer pesquisar, assim, quem quer ir até o arquivo, claro que devido à pandemia, o acesso aos arquivos estão restritos, né? Lá na Cúria, a gente encerrou as pesquisas presenciais. Agora, quem quiser ir pesquisar tem que agendar, né? Tem que agendar, falar antecipadamente para ver se é um dia livre para poder ir pesquisar no arquivo. Mas, assim, uma coisa que pode facilitar para quem quer fazer pesquisa genealógica nos arquivos da Igreja Católica é que esses livros de batismo, casamento, eles sempre têm um padrão, né? Então, pode facilitar muito para quem não tem um conhecimento de leitura paleográfica, tem muita dificuldade em, em fazer essa leitura, pelo fato desses documentos serem muito antigos, né? É que esses livros, eles sempre começam com o termo de abertura, encerram com o termo de encerramento, sempre tem uma rúbrica, e o padrão é muito parecido, sempre vai ter o nome da pessoa que está sendo batizada, se for um livro de batismo, vai ter o local do batismo, onde a pessoa nasceu, vai ter o nome dos pais, o nome dos padrinhos. Então, se você conseguir enxergar esse padrão em todos os registros desse livro, você vai ter uma facilidade maior na sua pesquisa. Deixa eu ver aqui, o Rafael está perguntando. Os arquivos das outras igrejas de Maceió são enviados para a Cúria ou cada uma delas mantém os seus registros? Cada paróquia tem que ter o seu próprio arquivo, como o Jair estava falando. Até no Código de Direito Canônico diz isso, que cada igreja tem que ter o seu arquivo diocesano e o seu arquivo paroquial. Só que o que deveria ser feito? Cada paróquia deveria manter os seus registros originais na paróquia e mandar uma cópia para o arquivo diocesano, né? O que raramente acontece. Por exemplo, aqui no arquivo da Cúria, muita coisa das paróquias foi mandada para o arquivo diocesano, né? Para o arquivo da Cúria, só que não eram cópias, né? As paróquias acabaram enviando os documentos originais. Então, por exemplo, no caso de acontecer uma cheia, um incêndio, não vai ter uma cópia, né? Então, esses arquivos vão se perder e a gente não vai ter mais acesso a eles. Então, o correto, como eu já falei, né, é a paróquia manter o seu arquivo original
e enviar sempre uma cópia para o arquivo diocesano. Os arquivos diocesanos, eles são formados basicamente pela documentação que a Cúria produz e pela documentação que as paróquias mandam para esse arquivo, tá? Não conheço nenhum curso de paleografia online. Eu aprendi paleografia, né, no curso de História, aprendi a fazer a leitura paleográfica, algumas regras, mas tem uma bibliografia, tá? Depois, quem se interessar, eu posso até passar, que foi onde eu estudei um pouco mais, depois que eu saí do curso. Mas, assim, paleografia, você também aprende muito na prática, né? No curso você vai aprender algumas regras, a reconhecer determinado tipo de letra, mas a prática também é muito importante. Então, o que eu indico também é você devorar, assim, os livros que existem no Family Study, né? Que ajudam muito, né? Uns livros mais antigos, para você ir se adaptando ao tipo de letra desse livro, tá? Mas, assim, gente, eu acho que o Jair não vai conseguir voltar. Estou falando com ele faz um tempo aqui, e eu acho que a conexão dele caiu de vez. Mas eu acho que o tempo, né, aqui também já está quase esgotando. A gente fez uma ótima live, o Jair é excelente, Jair é muito prestativo, é um excelente profissional. Ele entrou em contato comigo depois que teve acesso ao inventário, né, que a gente publicou. E, deixa eu ver, como buscando pessoas para ser sincera, eu não tenho muito conhecimento sobre arquivos de igrejas protestantes, tá? O meu conhecimento, ele é mais sobre arquivos católicos. Então, nessa sua questão, não vou poder te ajudar, tá? Mas, assim, se vocês... O Jair é ótimo. Ele é muito solícito, né? E a gente precisa muito de profissionais como ele trabalhando nos arquivos, né? Porque a gente sabe da dificuldade que as pessoas têm para irem até os arquivos, então um bom profissional é muito importante nessas horas, né? Mas, assim, como a gente já falou no começo da live também, esses profissionais, eles precisam ser valorizados, a gente precisa incentivar, a gente precisa fazer curso, a gente precisa produzir, a gente precisa dar acesso aos pesquisadores, não tem que ser um trabalho conjunto, né? A própria diocese, né, ela tem que valorizar muito esse tipo de trabalho, até porque também é muito um trabalho social, né? Lá no arquivo da Cúria, eu lido muito, muito, todos os dias, com pessoas, às vezes, muito humildes, querendo buscar o batismo para fazer documento, porque ainda existe gente que não tem registro de nascimento, né? O Jair falou que lá em São Paulo, né, a maioria das pesquisas que solicitam para eles é sobre imigrantes italianos, imigrantes portugueses, mas já aqui no arquivo, né, da Cúria de Maceió, como a gente já falou que cada realidade é diferente, a maioria das pesquisas solicitadas por batismo é muito para casamento, para gente que quer se casar, né, na Igreja Católica, mas também para questão de aposentadoria, pessoas idosas, geralmente do interior, que nunca tiveram documento de nascimento, né? Então, o profissional que trabalha no arquivo, ele também tem essa importância social, né? Para colocar num contexto mais atual, por exemplo, recentemente, eu recebi um pedido de batismo de um senhor que queria se vacinar, que queria receber a vacina, né, contra o Covid, mas ele não tinha o documento para apresentar na hora de tomar a vacina, né, para provar que ele tinha a idade certa para poder tomar aquela vacina. Então, eu recebi esse pedido dele e dei uma certa prioridadezinha
para ver se eu conseguia achar o batismo dele para ele poder se batizar. Ou, desculpa, para ele poder se vacinar. Deixa eu ver aqui, eu acho que o Jair voltou, ele falou comigo, deixa eu convidar ele de novo para a gente poder encerrar. Deixa eu ver se ele aceita. Pesquisa. Ó, Rafael, né? Eu posso falar da minha realidade, né? O que eu vejo lá na Cúria aqui na Cúria de Maceió, né? Que o bispo, nesse caso, ele solicitou a todas as paróquias que enviassem, né, a documentação para a Cúria. Mas não foi uma ordem, não foi uma obrigação, não é obrigação das paróquias enviar essa documentação para a Cúria. Né? Ele fez o pedido para todas as paróquias, mas nem todas enviaram, a maioria enviou, ainda bem, mas nem todas enviam. Então, assim, não teve um conflito, mas também as paróquias, elas não tiveram uma obrigação, né, de enviar essa documentação. Bom, eu acho que o Jair não vai voltar. Já tentei falar com ele aqui. Então, eu acho que a gente pode encerrar. A live foi muito boa, tá? Deixa eu ver. Ah, voltou. Agora voltou. Ah, voltou. Questões de tecnologia. Mas eu segurei bem aqui sozinha, falei um bocado. Mas você quer falar mais alguma coisa, Jair? Olha, eu acho que tem muita gente que faz pesquisa, que eu conheço, né, que está participando, né? Eu acho importante isso, né? E agora, uma coisa que eu acho importante, você Tô está me ouvindo. ouvindo, linda? Vocês estão me Acho que ouvindo? travou de novo. Bom, problemas técnicos, novamente. Eu acho que travou de novo. Acho que a internet dele tá muito ruim. Mas, assim, a live foi ótima. O Jair é um profissional excelente, muito solícito sempre. E, assim, a gente ainda tem mais 2 lives durante esse mês. Lembrem, a próxima vai ser no dia 22, com a Isabela, falando um pouquinho sobre a dificuldade de se pesquisar na Itália e em Portugal. E a próxima live, depois da live da Isabela, vai ser a live com a Tatiana Marim, do Genealogizando, que acho que muita gente conhece aqui, que vai ser no dia 24, falando um pouquinho sobre a genealogia como profissão. Né? Acho que é uma conversa muito legal. E acho que é isso. Muito obrigada para quem ficou. Foi ótimo e até a próxima.